Olá, para você que não me conhece, só eu e para quem me conhece também, tá? Porque meu nome muda. É, eu vou estar ajudando vocês um pouquinho em matemática para vocês estudarem para o Enem, provavelmente, ou para qualquer vestibular que vocês vão fazer. Então, vamos começar por uma das matérias que eu acredito que, assim, sempre cai em vestibular e é de grande ajuda. Na verdade, eu vou mais relembrar, né? Porque são matérias que, essa matéria, necessariamente, vocês aprendem no sétimo ano do ensino fundamental. Aí ia forçar um pouquinho demais a nossa memória, porque ninguém tem uma memória tão boa assim. Se vocês, né, já se recordarem, é possível encontrar alguma dessas imagens no nosso dia a dia escolar. Em gráficos, é óbvio que são gráficos, em livros, em questões, exercícios e tudo mais. E esses gráficos, eles expressam geralmente uma lei de formação ou uma função. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, necessariamente da função polinomial do primeiro grau, também conhecido como função linear, que recebe esse nome porque o seu gráfico é representado por uma linha que nós chamamos de reta, né? Função polinomial do primeiro. Quais são as características assim mais importantes que devem ser ressaltadas nessa função? Primeiro, a sua lei de formação. Sua lei de formação é dada por y igual a vezes x mais b, ou f de x igual a vezes x mais b. Esse y e f de x querem dizer a mesma coisa, então qualquer uma das formas que você encontrar nos seus livros ou questões, elas querem dizer a mesma coisa. Ela só expressa f de x para mostrar que y é função de x, é em função de x, por isso f de x, né? Outra coisa que é importante ressaltar nessa lei de formação é que A e B são quaisquer números reais. Então, por exemplo, você pode encontrar um A positivo e um B negativo, ou vice-versa, ou encontrar números fracionários no lugar de A e B, ou decimais. Isso não vai importar, só vai importar a ideia dessa lei de formação, que é um número vezes x, mais ou menos, dependendo do número que for atribuído a B, e assim você vai conseguir identificar o que é uma função linear e o que não é. Outra coisa importante que é legal a gente saber é a raiz da equação. Como que eu encontro a raiz de uma equação linear? A equação linear, ela é uma das mais simples, né? Eu acredito que seja a mais simples das funções, né? Vamos encontrar aí. Então, nós podemos encontrá-la atribuindo f de x ou y igual a zero. Por quê? Porque com aquela lei de formação, você igualando a zero, você vai fazer os meios, as formas de achar um valor de x, que quando o x for aquele valor, você vai achar o resultado como zero. Entende? Então aí você, depois graficamente vai ser mais fácil a gente visualizar isso. Mas a ideia da da equação é você igualar essa lei de formação, essa equação que é dada a zero e achar um valor de x para quando o resultado dá zero. Existem duas formas de resolver esse tipo de função. A mais comum e a que utilizamos geralmente no início para aprender essa matéria, esse conteúdo, é a resolução numérica, que é a atributiva. Por exemplo, nós atribuímos um valor para x e achamos um valor para y, e assim a gente vai montando uma tabelinha que futuramente a gente vai jogando para um gráfico. E a forma gráfica, que é a forma mais rápida de você bater um olho e identificar, e eu acredito que é a mais assim adequada para você resolver questões de vestibular, né? Porque você tem tempo ali, o seu tempo é o seu inimigo. Então a forma gráfica ela é bem mais rápida. E devido a um postulado dentro da matemática, você não precisa atribuir vários pontos para você fazer esse gráfico, ou, por exemplo, identificar essa reta. Você só precisa de dois, porque um postulado da matemática diz que dois pontos passam uma reta. E é simplesmente dois pontos quaisquer que você jogar, claro, respeitando essa lei de formação, você consegue é, resolver a questão do gráfico, né? Agora a gente vai para o nosso primeiro exemplo. Nesse primeiro exemplo, é possível observar nossa lei de formação, que é f de x igual a 2x menos 1. O que essa tabela nos traz? Essa tabela nos traz
os números que nós vamos associar a x e os resultados que nós encontramos no y, né? Então, quando x é 1, nós encontramos um y igual a 1. Quando x é 2, nós encontramos um y igual a 3. X é 3, encontramos um y igual a 5 e assim sucessivamente, né? Então, quando nós precisamos expressar esse resultado graficamente, nós precisamos de pontos no gráfico para traçar essa reta. E esses pontos, eles são dados por esses valores que nós encontramos, que são chamados de coordenada do ponto. Então, segue sempre essa ordem, x, y, porque o y ele depende do valor de x. Então, a gente olha para essa coordenada e vê assim, quando x é tal número, y é tal número. E nessa interseção desses números, nós marcamos o ponto, que é onde a reta vai passar. Agora, vamos conhecer como vamos fazer esse gráfico e onde que vai ser feito esse gráfico. Então, por exemplo, vamos falar do plano cartesiano. O plano cartesiano é o local onde a gente vai fazer esse gráfico, né? Como a gente pode ver na imagem aqui, esse plano cartesiano tem formato de cruz e possui 4 quadrantes, sempre seguindo o sentido anti-horário. E a característica de cada quadrante é o sinal do valor de x e do valor de y. Por exemplo, nessa tabela que está aqui em cima, no primeiro quadrante nós podemos observar que x e y será positivo. Quando a gente tiver um valor de x negativo e um y positivo, a gente já vai para o segundo quadrante. No terceiro, ambos são negativos. E no quarto quadrante, x é positivo e o y é negativo. Então, a gente usa esses quadrantes para nos localizarmos e saber onde nós vamos marcar o nosso ponto. Rafael, mas eu tenho muita dificuldade, por exemplo, para fazer um gráfico, para conseguir me localizar. Onde que eu vou colocar a interseção, onde eu vou colocar o ponto. Calma, respira e vem comigo. Como que eu posso dizer para você que você já viu esse plano cartesiano de uma forma diferente? Se você já assistiu Bom Dia e Companhia, você já assistiu o jogo Batalha Naval. E esse é o exemplo que eu acho mais prático e mais fácil da gente visualizar. Na Batalha Naval você escolhe uma letra e um número, e ali onde encontra a interseção desses dois você acha o quadradinho, joga uma bomba, tenta destruir a embarcação do seu oponente ou não. Então, a ideia do plano cartesiano é a mesma, só que não tem embarcação e não tem bomba. Você só tem que fazer uma interseção de um número com outro, né, que é a principal diferença. E também que no plano cartesiano você tem os 4 quadrantes que te ajudam na hora de saber onde que o seu x negativo entra, o seu y positivo ou negativo entra, entende? Então a ideia é a mesma da batalha naval. É você localizar um ponto em cima e um embaixo e achar ali onde você vai colocar esse ponto na hora de colocar a reta. Voltando aqui para o nosso plano cartesiano, como eu já disse que esse plano nós temos formato de cruz, então ele é formado por 2 retas, né? E essas retas, a reta horizontal é a do eixo x, também conhecido como eixo das abscissas, e a vertical é o eixo y, também conhecido como eixo das ordenadas. Então, se você encontrar uma questão falando eixo das abscissas, a gente já sabe que é o eixo x, e ordenadas o eixo y, né? Então, é uma palavra um pouco difícil, diferente do nosso dia a dia, mas não é nada absurdo e nada diferente do que você já sabe. Agora, dando continuidade, vamos para mais um exemplo. Nesse exemplo, nós seguimos a mesma lei de formação do exemplo anterior, 2x menos 1. Nessa lei de formação, a gente pode observar que ao invés de resolver numericamente, nós já resolvemos com o gráfico, né? E é bem mais fácil de visualizar. Por exemplo, quando o x foi 1, o nosso y foi 1 também. Então, na coordenada 1,1, que é o ponto A. Quando o nosso x foi 2, jogando na lei de formação, nós resultamos em um y igual a 3. Então, é o nosso ponto B. E assim sucessivamente. Aquele pontinho cinza chamado raiz é quando o nosso y é 0. Nós encontramos um x igual a 0,5
que também poderia ser expressado como 1/2, né? Depende de como você vai resolver ou como a questão está pedindo, mas enfim, quer dizer a mesma coisa. Então, a gente consegue visualizar a raiz e também pode observar que a nossa reta ela continua crescendo e continua diminuindo infinitamente, ambos positivos ou ambos negativos, né? E isso quer dizer o quê? Quer dizer que quando você for expressar esse gráfico, você não pode, por exemplo, acabar no ponto C, a não ser que a questão está proporcionando para a gente um intervalo. Então, o nosso gráfico da função é infinito positivo e infinito negativo, a não ser que esteja, por exemplo, colocando dentro do intervalo em x de 0 a 6. Então, você só iria fazer a parte de 0 a 6 e fazer a reta ali dentro desse intervalo, entendeu? Como é infinitamente positivo e infinitamente negativo, nosso plano cartesiano também é infinitamente positivo ou negativo, porque tem que acompanhar o nosso gráfico. Então, galerinha, espero que eu tenha ajudado. Alguma dúvida, é só entrar em contato comigo. E é isso, né? Bons estudos. E vamos que vamos, porque o Enem não é nenhum bicho de 7 cabeças não, viu? Tchau, tchau.